Pessoal, hoje nós vamos fazer um delicioso lanche, um bauru com tomate, com queijo mussarela e com presunto. Para a criançada, para os adolescentes, para os jovens e também, né, para os adultos. Mas também para aquelas pessoas que estão vendendo seus lanches. Olá, meu nome é Cláudio Meirelles, sou gastrólogo com especialização em docência do ensino superior em gastronomia. Vamos ao preparo. Aqui no bowl da batedeira, nós vamos colocar o azeite, vamos colocar o leite, vamos colocar as claras, vamos colocar o fermento. Estou usando fermento seco, mas podem também usar o fermento fresco, 3 vezes mais, né, do que o fermento seco. Vamos colocar açúcar. Vamos colocar o sal. Vamos misturar aqui um pouco, não é? Para esses ingredientes se misturarem. Principalmente o fermento, para ele poder ficar em todo o líquido, não é? Não ficar separado. Pronto. Aos poucos vou incorporando aqui a farinha de trigo. Eu gosto sempre de colocar aos poucos para poder sovar melhor essa massa. E sovando aos poucos. Não se preocupem com grumos nesse momento, porque depois nós vamos colocar ele na bancada, essa massa na bancada, e nós vamos sovar ela, vai ficar lisinha. Mais farinha de trigo. Essa massa, o ponto correto dela é justamente ela não vai ficar seca, ela vai ficar úmida, mas também não pode ficar pegando na mão da gente, tipo grudando, né? Colocar mais só um pouquinho de farinha de trigo e colocar ela na bancada. Pronto, a massa já está no ponto de colocar na bancada, tá vendo? Jogar um pouco de farinha de trigo aqui. Colocar ela na bancada. E mão na massa mesmo. Sempre com a palma da mão, sem precisar rasgar a massa. Daqui a pouco ela está boa. Tá muito macia essa massa, vai ficar muito gostoso o nosso bauru aí. Criançada aí vai gostar aí, e os jovens também,
Vou fazer um tamanho de lanche aniversário. Não é aquele tamanho para venda em lanchonetes. Mas vocês podem aumentar o tamanho, não tem problema nenhum. Depois que eu termino de solvar aqui, eu levo 30 minutos para poder crescer essa massa. O dia hoje aqui está excelente. Está fazendo um sol muito bonito, então essa massa vai crescer rapidinho. Ó, ela está úmida, mas não está mais pegando na minha mão. Vou tirar só mais um pouquinho aqui. Só mais um pouco. E tá ótima, bem lisinha. Dobra assim, ó, dobra ela, empurra, ó, dobra, empurra. Bem macia essa massa. O importante da sova e também não rasgar a massa é para na hora de abrir ela não ficar elástica. Pronto, minha massa aqui, agora eu vou botar pra... Olha que beleza. Cubro com a toalha. E coloco para fechar. Vou jogar aqui a massa na bancada. Vou cortar ela ao meio. E vou abrir, tá? É excelente, viu? Muito boa. Jogando aos poucos farinha de trigo assim por cima. Poder abrir com mais facilidade. Tá vendo? Nós vamos abrindo. A espessura dela já tá boa. Eu vou aqui acertar as pontas com um cortador de pizza. Essa massa aqui a gente coloca, não, depois a gente aproveita ela. Vou acertar aqui também. E acertar aqui. Pronto. Eu venho com o presunto, vou colocando aqui, ó, afastar só um pouco um do outro para na hora de cortar. Aí, deu a conta certinha. Venho com o tomate, coloco uma rodelazinha de tomate.
e coloca o queijo por cima, depois joga um pouco de orégano, vai ficar muito delicioso. Vou jogar agora aqui um pouco de orégano em cima. Quem não gosta de orégano não precisa colocar. Vocês não sabem que maravilha é esse bauruzinho. Podem fazer tamanho maior, não tem problema nenhum. Aqui eu vou cortar aqui, ó. Vou cortar com o cortador de pizza, que é melhor, fica mais fácil. Vou fazer isso, ó. Neles todos, ó. Olha. Para dobrar aqui, ó. O nosso bauruzinho já está pronto. Olha que beleza. Fácil de fazer. Vou colocar aqui na assadeira. Ó, dobro, fica uma pontazinha, eu dobro novamente para ter mais segurança, para ele não abrir. Vendo que beleza? Nosso bauru. Terminei de dobrar meus baús. Agora vou colocar gemas para poder pincelar meu bauru. Ficar bem pinceladinho para ficar. Vou dar um visual melhor nele, né? Vou colocar uma fatiazinha de tomate, meia fatiazinha de tomate, enfeitando ele na parte de cima para ele ficar ainda mais bonito ainda. Olha que beleza, maravilha. Levar para o forno agora. Terminamos aqui a nossa aula. Nosso bauru saiu do forno, tá uma maravilha aqui, ó, na bandeja. Já todo arrumadinho aqui. Um abraço aí para meus alunos e minhas alunas do Centro Social Sinai. Muita saudade. Nós não estamos tendo aula práticas, mas estamos tendo essas aulas online. Dá o sinal aí, joinha. Não deixe de se inscrever no canal, quem ainda não se inscreveu. Muita coisa interessante ainda pela frente. O meu muito obrigado.